Boa noite, doutores, nossos internautas. Boa noite, doutor Joffre. Boa noite, doutor Egídio. Está chegando Boa noite. também o doutor Carlos Alexandre. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, quando são 20 horas e 4 minutos, estamos iniciando a nossa transmissão da semana, saudando e cumprimentando os nossos internautas e aproveitamos também para cumprimentar os advogadas inscritos na NAB e na OAB de todo o Brasil. Doutor Joffre Caldas, meu irmão, para suas considerações iniciais, muito boa noite. Boa noite, meu caríssimo causídico colega Dr. Carlos Schneider, caríssimo colega causídico Dr. Egídio Maglia Neto, e boa noite a todos os internautas inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, inscritos na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e que também não são advogados, que acompanham a nossa live. Desejo a todos uma excelente noite e que venham justamente assimilar o que nós estamos propondo nessa live aí que está por vir aí agora. Maravilha. Doutor Egídio Fernandes Maglia Neto, meu nobre irmão, presidente ANAB Rio Grande do Sul, boa noite. Muito boa noite, é um prazer inusitado, mais uma vez, mais uma noite aqui estarmos reunidos com nossos filiados da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Uma boa noite para todos os advogados da OAB, uma boa noite, uma grande live ao meu presidente, Dr. Carlos Schneider, uma boa noite ao Dr. Joffre Caldas, representante da Bahia, e a todos os ouvintes nessa noite aí, mano. Maravilha. Prazer imenso estar aqui. Ótimo, que maravilha. Repisar notícias da NAB. Vamos fazer isso hoje, né? Quero dizer que o site vai retornar ainda hoje, né? Com todas as suas características, com CNA e tudo mais, né? Com muitas mudanças, muitas informações, notadamente no CNA. Também vamos tratar da reestruturação da NAB face às necessidades de afastar instabilidades institucionais e a criação de comissões regimentares da nossa associação. Se faz necessário a nossa reestruturação. Queremos transmitir as saudações ao conselheiro e presidente da ANAB Piauí, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, que está em missão na sua igreja lá no estado do Piauí, e de igual forma também o nosso irmão doutor Domingos da Paz, que está com outras atividades em São Paulo. Que em face das atividades externas, portanto, eles não participarão da live de hoje, prometendo retornar na próxima segunda-feira. Do mesmo modo, nossa querida Cassandra Marie Barbosa, ela me mandou há pouco uma mensagem dizendo que ela está em missão de trabalho, meus nobres colegas de farda, e estará ausente mais uma vez nessa participação, pediu desculpas, inclusive não poder participar dessa live dessa semana, mas com toda certeza estará conosco na próxima semana, conforme suas próprias palavras, com muitas novidades. Isso pode ter certeza que virão. Nossa live de hoje tem como objeto expresso na chamada do tema livre. Mas antes de entrar nesse tema livre, nós queremos passar algumas informações que são de extrema importância, doutor Egídio e doutor Joffre Caldas. Vamos nos encorajar um pouco sobre a reestruturação da nossa NAB, com o envolvimento de setores de associação na estrutura administrativa, na estrutura jurídica e na estrutura tecnológica. Em recentes decisões foram aprovadas a criação de diversas comissões administrativas e operacionais, além das comissões de finanças e controle. Uma das mais importantes comissões estará voltada na aquisição da sede própria da ANAB em Brasília. Mas aí nós temos uma outra situação em Brasília muito peculiar que nós estamos negociando aí, vamos ver o que vai sair dessa negociação, envolvendo também a diretoria regional da Associação do Distrito Federal,
bem como os filiados inscritos a participarem da evolução da estrutura administrativa e na expansão da ANAB em todo o Brasil. O livre exercício da advocacia no nosso país precisa ser conquistado a qualquer preço, e estamos caminhando muito próximo a isso. Vamos ver. Eu acho que o doutor Carlos Alexandre entrou no estúdio. Está aí, é lógico. Só tem a parede preta, meu irmão. Dá uma olhada na tua câmera aí. Parece que a câmera não está de acordo com a posição tua aí. Então, em conversa também com o doutor Paulo César Farias, de Goiânia, ele se encontra hoje em Washington e acertamos de organizar a audiência com o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, envolvendo a ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica da OAB no Distrito Federal. A entidade precisa provar que seu nascimento tem registro, porque está difícil continuar assim, né? Outra comissão importante na pauta da estruturação será de estudos jurídicos, que será criada a fim de dar suporte às ações da ANAB, que fundamentam o objeto da entidade associativa. É importante destacar que tem vários processos em curso, inclusive aquele processo da ação civil pública que questiona a Lei 12.605, que não está sendo respeitada, né? Ela está para conclusão já faz bastante tempo. O Ministério Público se manifestou querendo o julgamento da matéria e opina pela extinção sem julgamento de mérito, uma vez que o ministro da Educação não seria parte, né, desse processo, quando nós entendemos que ele é parte, sim. Mas nesta ação não está apenas o ministro, né? Está também o que aconteceu com o doutor Carlos Alexandre? Saiu de novo. Está também a União, né? A União como parte, e ela precisa ser interpelada para que ela responda por que isso não está acontecendo, né? Inclusive, entre seus membros, queremos também chamar a LIDE para participar dessa comissão, o Dr. Robson Aparecido Ramos, que em breve também retornará com os assuntos muito importantes envolvendo a corporação de ofício, OAB, e as respectivas legislações pertinentes ao regulamento ao exercício profissional. Outra comissão importante que está na pauta de análise é a de estruturação, que será destinada à admissão, manutenção de novos inscritos, bem como reanalisar os atuais inscritos, a fim de que a ANAB possa prestar cada vez melhores serviços aos seus filiados, que hoje somam aproximadamente 2.320 associados. Algumas diretorias regionais também terão alteração em seus quadros de representação da ANAB em alguns estados brasileiros, como o estado do Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Amapá e São Paulo e Amazonas. As demais diretorias estão se consolidando a cada dia que passa. Agora vamos apenas um comentário com relação ao COFANAB, o Conselho Federal da ANAB. É preciso que se façam alguns esclarecimentos, uma vez que há certa confusão trazida a debate criada em torno de sua criação. A sustentação de que o Conselho Federal da ANAB deveria ser criado através de lei não prospera, e pelo que também não concordamos na sua essência, se não vejamos. É preciso destacar isso, meus nobres pares. Certamente todos já ouviram falar sobre os conselhos de classe profissional, porém também já ouviram falar sobre associações e sindicatos. E com isso, a definição e o entendimento exato sobre cada um pode ficar um pouco confuso para alguns. Pois bem, a questão do nosso objetivo hoje em abordar esse tema sobre os conselhos de profissionais e associações de classe de profissionais, porém, antes de detalhar sobre essa matéria, vamos esclarecer as principais diferenças entre as associações e os sindicatos e os conselhos de classe. Afinal,
Qual a diferença entre eles? De forma mais simples, podemos dizer que a associação de profissionais são criadas com o objetivo de aprimoramento profissional, além da divulgação e valorização da profissão. Podemos ainda citar como exemplo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, entre outras que também podem promover a defesa dos seus interesses judicial e extrajudicialmente. Já os sindicatos têm como principal objetivo a defesa judicial e extrajudicial dos interesses das categorias profissionais que representam. E os conselhos existem com o intuito de regular, controlar e fiscalizar o exercício profissional, além da elaboração de resoluções e não provimentos. Pois bem, esta distinção vamos falar com mais detalhes sobre o Conselho Federal da ANAB. Criado por ato cartorial, com registro público, registrado em cartório, o COFANAB representa os advogados inscritos na ANAB. Não há que se confundir com conselhos das corporações de ofício, que são criadas por lei, com conselhos institucionais. Logicamente que o Conselho de Administração Empresarial não se exige lei para sua criação, mas agregado ao seu contrato ou estatuto social em forma de regimento interno, a fim de disciplinar matérias específicas atribuídos aos mesmos termos do regimento ou ainda por regramento estatutário. Nesse sentido, destaque-se que o COFANAB não se confunde com corporação de ofício. Contudo, nada obsta que a entidade possa ter seu corpo de conselheiros com atribuições específicas estabelecidos na forma regimental, regiamente registrado em órgão público para dar publicidade a este órgão. Do mesmo modo... Oi? Desculpa, não entendi. Foi o Dr. Joffre que falou? Não. Ah, tá bem. Só para concluir. Do mesmo modo, nada obsta que a ANAB possa ter seu regimento ou seu regulamento de ética e disciplina profissional e de relações interna corporis, de modo a reger as relações entre dirigentes nacional e regional, dirigentes e filiados, entre filiados e corporação em relação aos seus profissionais inscritos com seus patrocinados. Nesta mesma senda, há exemplo clássico quando podemos trazer à luz do debate e do conhecimento a entidade ABA, American Bar Association, ou seja, a Associação Americana de Advogados dos Estados Unidos da América, que congrega mais ou menos 400 mil advogados nos Estados Unidos, e associações de profissionais de direito de outros países, bem como estudantes de direito também. Aliás, o American Bar Association, o ABA, foi fundado em agosto de 1878 e se constitui uma associação voluntária de advogados e estudantes de direito dos Estados Unidos. Nós queremos buscar, inclusive, fechar parcerias com esse órgão. As suas atividades incluem, entre outras, a definição dos padrões acadêmicos para as escolas jurídicas e a formulação do Código de Ética para questões relacionadas ao direito. Assim como a ANAB, com seu quadro de aproximadamente 2.300 filiados, a sua co-irmã agrega aproximadamente 411 mil membros filiados, voluntariamente e não compulsoriamente, como é aqui. A ABA tem sede nacional em Chicago, Illinois, e mantém uma filial considerada importante em Washington, D.C., enquanto a ANAB possui a sua sede nacional no estado do Rio Grande do Sul, com diretorias regionais em todo o país. Portanto, o COFANAB foi constituído para representar de modo disciplinar e regimental o comportamento interpartes envolvendo a estrutura da ANAB como matéria interna corporis. Dito isso,
E para melhor analisar os eventos noticiados, estão conosco hoje, obviamente, como nós já nos referimos, ao Dr. Jofre Caldas, que é advogado, representante da ANAB Bahia, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias, espero que ele consiga entrar no nosso canal, Dr. Egídio Fernandes Maglia Neto, advogado e presidente regional da ANAB Rio Grande do Sul, e esse que vos fala, advogado, mediador, presidente nacional da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Doutor Egídio, meu irmão, nós estamos avançando a passos largos. Tivemos que dar um break, né, para sanar, né, certas irregularidades, mas o nosso avanço está começando cada vez mais objetivo e mais incisivo. Né? As pessoas só não podem deixar de cumprir com a sua parte, né? A parte de quem caminha conosco, que dá todo o suporte, que são os nossos inscritos. Assim como também nós vamos prestar sempre, de todas as maneiras, as nossas ações que nós estamos produzindo. Realmente, esses passos, interpassos que houveram agora nos últimos tempos, aí era previsível, né? Quando uma associação, uma entidade, ela começa a crescer e começa a ganhar espaço no mercado, começa a integrar cada vez mais associados, é normal que ela atinja tem alguns obstáculos pelo caminho, né? E essas arestas têm que ser aparadas, ela tem que ser dilapidada, ela tem que ser lapidada, na verdade, né? Para que possa ser enquadrada dentro dos ditames, né? Do regramento geral, do regimento interno, né? Então, isso vem a corroborar porque há um aprimoramento da associação, há uma acomodação, né, da instituição como um todo, né? Isso é normal, é previsível que isso aconteça dentro de qualquer instituição. Uhum. Dr. Jofre Caldas. Sim. A Comissão da Bahia, como está andando? Sim. Olha, a Comissão da Bahia, o que é que acontece? Já está a diretoria já está formada. Inclusive, vou até enviar, doutor Carlos, a ata para vocês, no caso, registrar em Porto Alegre, tá? E, infelizmente, a gente só está faltando 2 diretores. Não vou mentir a vocês, porque não é qualquer pessoa que a gente pode colocar. A coisa tem que ser muito criteriosa, muito bem escolhida. Inclusive, amanhã já estou enviando aí para ti, tá? Para vocês formalizarem o procedimento que tem que ser dado. E tem planos aqui na Bahia, parcerias, entendeu? Que nós estamos querendo fazer, sabe? Inclusive, conversei muito com o meu vice-presidente, no caso, Messias Adonai, e temos um relacionamento, não tem um relacionamento não só com com o doutor Messias Adonai, mas com outros membros que integram, entendeu? Justamente a diretoria. E novidades estão vindo aí. É só o credenciamento acontecer e o trabalho aqui na Bahia vai desenvolver e teremos frutos totalmente positivos. Doutor, se eventualmente houver a possibilidade, né, quando tiver tudo constituído, tudo pronto, e marcar uma audiência aí com o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, né, e achar por bem que além do presidente regional, né, você depois assumindo aí, além do presidente regional e a equipe, eu posso estar presente também, é só marcar, porque nós queremos entregar para eles todo o procedimento para credenciamento da ANAB junto ao Tribunal de Justiça aí da Bahia, né? E também entregar o dossiê, assim como em Porto Alegre, doutor Egídio. É a mesma coisa. Sim, né? Aqui só não ocorreu ainda em face das intempéries aí, né? Porque eu já estava em tratativas anteriores aí com o desembargador aqui, e por uma questão do fechamento do nosso tribunal da 4ª região aqui, não podemos evoluir porque não houve mais atendimento presencial, enfim, as agendas foram suspensas, né? Sim, está tudo suspenso. Até o dia 28 ainda. Até o dia 28 vai se prolongar.
Mas eu acredito que agora, com o encerramento aí das questões que balizaram o tribunal, a gente volte a interagir juntamente com as câmaras ali, enfim, e a gente retome todo o procedimento aí que estava sendo adotado anteriormente. Nós, inclusive, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região aí, nós temos um bom trânsito aí, doutora. Para nós eu sei. chegarmos na presidência também. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que a nossa reunião vai ser muito produtiva. Lá, primeira vez que nós fizemos lá pela resolução número 85, lá das entidades, né, que poderiam, eu já havia tido aquele primeiro contato, foi extremamente bem recepcionado pelo Tribunal da 4ª Região, e como a gente mudou o foco ali, porque a gente não queria, eles queriam saber qual era o tipo, né, de associação, né, que tipo me falta o termo, que tipo qual é a categoria? Exatamente, é aquilo que nós iríamos inserir. Mas aí houve uma mudança ali no nosso objetivo e a gente retrocedeu um pouco e aí veio as intempéries e nós encerramos ali, né? Mas agora, a partir de dia 28 de agosto, vamos retomar isso aí novamente. Tá. Nós também já estamos atuando lá no estado de Pernambuco, tá? Já está bem encaminhado lá também. E agora eu estou pessoalmente, eu acho que eu vou pedir para o doutor também auxiliar nesse aspecto no TRF6. Tá? Certo. Também vamos ver se falamos vamos ver se nós falamos com a doutora Norma também, né, para ela nos acompanhar lá no estado de Minas Gerais. Perfeito. E também não só os tribunais regionais federais, né? Porque os presidentes normalmente vão se empenhar com os tribunais do seu respectivo estado. Mas, havendo a necessidade, eu me disponho a acompanhar, né, num eventual compromisso no Tribunal de Justiça Estadual, para que a gente possa elaborar essas agendas e começar já de plano, atuando em todas as frentes, né? Seja a nível federal, seja a nível estadual, porque afinal de contas o poder judiciário no Brasil é um só, né? É um só. Sim. Ele tem o norte do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, né? Então ele tem a pauta se rege pelo CNJ, né? Exatamente. Então, aliás, pelo CNJ que se chegou a esse ponto, né? Se chegou com certeza. Esse conhecimento. Né? E como as assinaturas digitais envolvem a questão do CPF e o CNPJ, né? É mais o CPF, então esse vínculo com o CNA, mais o site e mais as informações do estatuto, né? E do regimento interno, do Código de Ética e Disciplina Profissional, isso tudo, o Código de Ética e Disciplina Profissional, eu quero mandar, eu fiz várias adequações, né, fiz uma série de adaptações, e eu vou distribuir para cada presidente atual, né, levar para uma reunião interna corporis, ou corpores, como queiram, né, e analisem o teor. E aí depois, quando cada regional analisar, discutir, né, agregar ou suprimir ou manter, né, aí a gente vai consolidar tudo isso, vai levar também a cartório para que produza os fins necessários dentro da nossa associação. Nós já temos hoje um regimento que praticamente controla toda essa situação, mas assim mesmo nós não podemos perder de vista a ação precípua, né, que é justamente essa questão, o direito ao exercício profissional. Isso é condição sine qua non. Sine qua non. Vige aí o peticionamento eletrônico, né, que é o cerne da questão, né, todinha, né. Pode falar. Porque a atividade de advogado, ela não se cinge somente ao peticionamento eletrônico, né? Todas as outras atividades ali, enfim, né? Sim. Né? Então,
O que mais, deixa eu dar uma saudação urge... Deixa eu dar uma saudação muito especial ao meu grande irmão de farda, meu querido amigo Dr. Vasco Vasconcelos, escritor, jurista, diz ele, em nossa presença, honrosa presença. Boa noite, excelências, meu nobre, querido amigo Dr. Carlos Schneider e os demais pares, antenado em vocês. Vasco Vasconcelos, escritor, jurista, jornalista, administrador, compositor e abolicionista. É uma qualificação, né? Grande abraço também a Nilva Silva, né? O Bruno Costa. Quem é o Bruno Costa? Não lembro, né? Mas enfim, tá aí, tá conosco. O doutor Adalberto Martins, é o nosso querido presidente aí do estado do Tocantins. Como está o andamento na primeira região? Primeira região, doutora, eu ainda hoje à tarde, eu entrei lá também para ver os processos, né? Nós verificamos os processos, mas a primeira região, nós vamos falar com o doutor Josimar e o doutor Marcos, né? Brasília, né? Oi? Brasília? Em Brasília. E também nós queremos aproveitar nesse mesmo instante, conversar com o desembargador, relator da nossa ação civil, a ação declaratória de inexistência da personalidade jurídica. Então, queremos fazer isso mais ou menos juntos. Tá bom? Então, esse é o ponto importante para ser considerado, doutor. E Porto Alegre, o Tribunal de Justiça, doutor Egídio? Tribunal de Justiça, na mesma baila, fechado também para atendimentos presenciais, né? Vamos aguardar, eu acredito que agora, a partir da segunda quinzena aí de agosto, deva abrir, né? Porque não é impossível, né? Eu queria só falar com o doutor Bruno Costa. Meu irmão, não olha, não faça esse tipo de comentário que não é legal, viu? Pode ter certeza disso. Se você quer saber, por exemplo, a estrutura que nós já temos hoje, né? Inclusive com alguns avanços em Brasília do ponto de vista político, alguns avanços muito importantes no Ministério da Justiça, alguns muito importantes no Ministério do Trabalho, alguns avanços importantíssimos no tocante à questão do site e do Cadastro Nacional de Advogados, que pode ser consultado por qualquer pessoa. Então, isso não são avanços? A identificação daqui um pouco vai ter uma carteira digital, que você não precisa mais a física, nós estamos estudando isso também. Então, não pega bem, doutor Bruno. Se você é advogado, né, seja construtor, não seja uma pessoa pessimista, não vai te levar nada, tá bom, meu querido? É só para te dizer que nós somos formados pela mesma Academia de Direito, nós temos uma série de informações e de formações envolvendo a mesma grade curricular, né? Nós não vamos nos diferenciar um do outro, porque um passou na prova, outro não passou na prova, porque a prova, nós sabemos, ela é seletiva e a entidade seleciona... É ilegal. É ilegal, Então, meu querido... É ilegal, o que é pior, né? Não, até hoje eu não vi, né, a lei que instituiu a prova, eu não vi a lei, né? Até hoje eu não vi. Eu não sei qual é a intenção do Bruno Costa, realmente não sei. Mas também... É o tumulto, né? Eles vêm para live, eles vêm para tumultuar, então não tem argumento, o argumento já caiu por terra, eles querem tumultuar, perturbar. Mas tipo da coisa assim, eu acho que isso não constrói nada, viu? Não, claro que não. Então não é legal fazer esse tipo de comentário. Doutor Adalberto Martins, o nosso presidente do Tocantins, sempre muito, muito presente todas as semanas. Meu querido irmão, doutor Mauro Schlenga, né, lá do estado de São Paulo. O doutor Mauro vai ter uma importante tarefa no nosso grupo e também, doutor Egídio. Sim, eu sei. Doutor Mauro Schlenga, boa noite. Ele também, junto com o doutor Luiz Carlos Triana Garcia, o doutor Domingos da Paz, formam uma grande equipe aí na... São pessoas que vêm a somar, né? Vêm a somar, vêm a corroborar. O doutor Carlos Alexandre diz: entrei somente por aqui, lamento.
ele deve ter tido dificuldade para entrar no estúdio. Ele apareceu aqui na tela, foi adicionado e desapareceu. Não sei o que aconteceu. Mas de qualquer forma, meu irmão, Dr. Carlos Alexandre, nós tínhamos uma série de coisinhas aí que eu queria trocar ideia com ele, né, principalmente do ponto de vista jurídico, mas deixaremos isso para depois. Né, para semana que vem vai estar de volta o doutor Domingos, a doutora Cassandra também, o doutor Hermenegildo, né, e, quiçá, o doutor Carlos Alexandre possa participar. Nossa querida Verluce Ferraz, lá do estado de Pernambuco, receba nosso carinhoso abraço, doutora. Sempre bom tê-la aqui com a gente. Tá bom? Então, doutor Egídio, uma coisa que nós vamos emprestar relevância é essa atividade junto aos tribunais. E não só isso, porque nós precisamos aperfeiçoar o site. E, além disso, voltando ao site, estará lá também a prestação de contas do balanço patrimonial, a conta de resultado e o relatório. Então, aqueles que estavam ávidos por uma prestação de contas, vão ver qual vai ser a próxima exigência que farão. Né? Mas isso nós não vamos entrar nesse detalhe, porque isso eu quero apagar. Né? Isso não aconteceu nada aqui na nossa nave. Doutor Jofre Caldas, a situação da Bahia, ela é bastante singular. Nós vamos também lhe mandar uma lista dos filiados disponibilizar, porque nós vamos colocar isso no site, em que cada presidente terá acesso no site mediante senha e login. A diretoria do estado da Bahia já está formada? Olha, doutor, a situação é a seguinte, só está faltando 2 diretores, que são diretores de evento, tá? E o diretor de comunicação, né? Só está faltando esses 2, né? Até porque não pode ser qualquer pessoa que a gente tem que colocar. Depois do que veio acontecer, que não é novidade para ninguém, a gente, no caso, eu estou filtrando ainda mais, né? Mas já teve a ata, o pessoal já assinou a ata, inclusive estou mandando até amanhã a ata assinada como está. E aí, lá na frente, a gente vê o que é que a gente faz. Flávia Colovati, muito obrigado por estar aqui conosco, Flávia. Que bom tê-la aqui. Né? Nós sempre estamos uma grande escola para nós, e estamos mesmo sendo juristas formados, né? A gente nunca sabe tudo. Nós sempre estamos aprendendo e podemos aprender juntos. Que bom que esteja aqui conosco. Nosso segundo vice-presidente, Dr. Cláudio Nunes, também, lá do estado de Pernambuco. Queremos fazer uma saudação muito especial também ao Dr. Cláudio. Está sempre com a gente aqui, às segundas-feiras, que é o segundo, a primeira suplente, a vice-presidente, é a nossa querida doutora Josefa, né? Só corroborando, doutor, pegando o gancho ainda, não deixando transitar, a ANAB não tem a pretensão de julgar conhecimento de ninguém. Isso mesmo. Vês que isso já foi feito dentro das universidades. O conhecimento que cada advogado carrega no seu cabedal de conhecimentos é próprio, é pessoal. A ANAB não tem esse condão, essa pretensão de julgar ninguém quanto ao seu conhecimento. Ele responde por ele mesmo. Aqui nós temos outro tipo de conduta, de seleção, que é a seleção da ética, da moral, do cumprimento do regimento interno, do estatuto do Copanab, enfim. E isso a gente prima. Doutor Lázaro Portugal, sim, o CNA já está e pode ser consultado. Tá bom? O nosso técnico de informática, nós tiramos o site do ar para fazer algumas adequações, né? E para deixar ele bem mais enxuto, né? mais rápido, né? Com mais conteúdo, né? Principalmente o CNA, foram corrigidas algumas inconsistências, tinha advogados lá com algum problema de foto, né? Isso foi tudo corrigido. Então está se construindo toda essa situação. Doutor Bruno Costa, muito obrigado, valeu que você disse que apoia. Receba um abraço de toda essa galerinha aqui do estúdio, e isso é importante.
Nós somos realistas, a gente sabe o que está acontecendo no meio jurídico. As corporações de ofício sempre existiram e vão existir sempre, mas elas têm um problema muito sério. Tem o parecer 392 do MEC. Se você olhar, doutor Bruno Costa, se você olhar esse parecer 392 do MEC, lá na parte das considerações da sua fase conclusiva, da conclusão, eles falam textualmente, o MEC falando, não somos nós, de que o diploma por si só, ele é o comprovante apto ao exercício profissional, devendo o conselho de classe apenas e tão somente se preocupar com a inscrição, né, e a fiscalização, e não a seleção. Perfeito. Não a seleção. Isso está na resolução 392 do MEC. Perfeito. Né? É isso aí. Doutores, tem também a lei mãe, a lei que gerou justamente o respaldo para a criação dos cursos de direito aqui no Brasil, que é a lei de 11 de agosto de 1827, né? E que através dessa lei imperial, foi que veio a ser criado justamente as duas faculdades, que ela está ainda em vigor. Então, o que é que eu quero dizer? O seguinte, que não tenho nada, entendeu, de pessoal contra a ordem dos advogados, mas não é essa lei que sabemos mais, né, do que outra coisa, o procedimento dela. Não é essa lei que vai dizer que você é advogado, você está para advogar, não. A habilidade para advogar está dentro do próprio advogado, do próprio cidadão que sai da faculdade. Sim. Porque tem profissionais que têm a carteira da OAB, mas, olha, pela graça de Nossa Senhora, realmente são piores do que o cidadão que está inicializando a faculdade. Então, para mim... Quem julga é juiz, né? Quem julga é juiz. Quem tem o dever de presidir um processo é o juiz, que vai dizer se o procedimento é certo, é errado, é o juiz que preside. Né? Qualquer processo sumário tem um julgador. O julgador é que vai definir. Né? Não é uma sociedade de classe. Pois é. Então, o que eu proponho, o que eu vou propor aqui, quando a gente começar os trabalhos aqui na Bahia, justamente é avisar que não é essa lei essa lei 9.806, que diz que o cidadão está apto. A lei imperial de 11 de agosto de 1827 é que justamente é essa lei que diz que o cidadão está apto, porque eles passaram justamente em todas as baterias, com todas as etapas da faculdade. Agora, isso na linguagem daquela época, né? Não na linguagem de hoje, porque várias mudanças ortográficas, entendeu? Aconteceram de lá para cá. Mas o que é que acontece? Mas ainda está em vigor. Porque, digo, se essa lei for revogada, acaba os cursos de direito aqui no Estado brasileiro. Isso não tenho a menor dúvida. Algum comentário, doutor Egídio? Não, exatamente isso aí, sem falar nas fraudes, né? Oriundas da suposta lei 8.906 de 94, né? Sem falar nas fraudes, né? Enfim, tá? O que torna a lei completamente nula, de pleno direito, mas ela está aí, está em vigor, enfim. Tá? Nilva Silva, Bruno Costa, a velha advocacia morreu. É verdade, tens toda a razão, Nilva. Então, o que a gente faz aqui é chamar a atenção de que o direito não é uma caixinha fechada, enclausurada, porque graças a Deus. O direito nasce da filosofia, né? O Rudolf von Jhering, que é o grande jurista alemão, eu até recomendo a leitura do livrinho dele, que é um livro bem simples, né? A Luta pelo Direito. É maravilhoso, né, o que ele escreve lá. O direito existe para promover a paz social, e parece que muita gente não consegue entender isso. Acha que direito é para brigar com os outros. Não é. Não. Direito não é para brigar com os outros. Muito antes ao contrário, né? É para não haver briga, para não haver litígio, para não haver conflito social. Tá? Então tá certo, a doutora Nilva está certíssima, então perfeito, né? Esse velho estilo de fazer advocacia,
centro de um lado, o cara senta, uma parte senta de um lado, outra parte senta do outro lado, e o tiroteio começa. Não é isso, não. Claro que não. Então ela tem toda a razão. A velha advocacia morreu. Né? Não existe. Inclusive, eu louvo muito, eu costumo louvar muito a lei arbitral, a lei do juízo arbitral. Isso. Que ela veio para desafogar o judiciário. Eu acho uma lei sensacional, dentro do espírito que o legislador teve ao instituir essa lei federal do juizado arbitral, magnífica, fantástica. Inclusive, eu tenho um projeto já aqui, eu já conversei com o Dr. Carlos acerca disso, de nós podermos instituir um convênio juntamente com os juízes arbitrais, onde os filiados da ANAB possam interagir ou trabalhar juntamente aos juizados arbitrais. Que eu acho sensacional essa lei aí. E diga-se de passagem, desculpe, doutor Egídio, atrapalhar teu raciocínio, mas o que é que acontece? Com a mudança do Código de Processo Civil de 2015, eles justamente viabilizam, né, os trabalhos da arbitragem. Claro. Até porque antes da mudança, da alteração no Código de Processo Civil de 2015, porque na verdade era o quê? Era considerado, a sentença arbitral era considerado como relatório arbitral, que isso era o título executivo extrajudicial antes da mudança. Mas após a mudança, o que foi que aconteceu? Foi que aí, eu até me esqueci o artigo, porque se eu soubesse que o tema ia ser esse, aí eu já memorizava, né? Dava uma revisadazinha aqui. Ninguém tem esse super, é humanamente possível, a gente gravar tudo. Mas o que? Depois dessa mudança, já se passou justamente a se chamar sentença arbitral e se tornou o título executivo judicial. Claro, né? Então, na verdade... Hoje, na verdade, a judicialização do processo, além de ser extremamente caro, é moroso, né? Não faz justiça, não atinge o objetivo da conciliação ou entre as partes, né? E o juiz arbitral é fantástico dentro desse país. Pena que não tem a notoriedade que deveria ter, né? Por falta, talvez, do próprio cidadão que não empresta segurança no juiz arbitral. Tá? Mas se houvesse... Até porque, o que é que acontece? Na justiça arbitral, na Câmara Arbitral, se tem prazo... É a Lei 9.317, é isso? Isso, é isso aí, a Lei Federal. Tem prazo. No caso, o que é que acontece? Vamos supor que nós fazemos parte de uma Câmara Arbitral. Nós pegamos um caso que é concreto, nós temos um prazo de 6 meses para poder concluir justamente esse processo. Que isso aí, numa situação dessa, se passar do prazo, poderemos ser comunicados ao Conselho Nacional de Justiça. Plenamente aprovado. Então, na verdade... Então, o que é que acontece? Justiça é o parâmetro. Isso, perfeito. Então, gente, o que é que acontece? Essa é uma grande vantagem. No caso da justiça comum, quer dizer, se tem prazo para a gente ajuizar a ação, mas não tem prazo para o trabalho de ser concluído. Então, é por isso que abarrota o judiciário. Eu quero mais, prazo é para advogado. Promotor de justiça não tem prazo, juiz não tem prazo, defensor público não tem prazo, só para advogado particular. Quer dizer, o prazo dele está estabelecido, só que não cumpre. E acúmulo de função, acúmulo de trabalho, enfim, eles vão dando o nome que eles querem, né? Eles dão o nome que eles querem, eles fazem o que eles querem, bem entendem. O doutor Vasco Vasconcelos, novamente nosso amigo de Brasília, ele está dizendo, o doutor Carlos Schneider, exigimos tratamento igualitário dado aos médicos através da Lei 13.270 de 2016, que determinou as universidades e as instituições de ensino superior emitirem diploma de médico vedada a expressão bacharel em medicina. Então, se é o princípio da isonomia, que são cursos acadêmicos, né, por que essa diferença
de uma classe em relação à outra, né? Assim como eu, no meu ponto de vista, e aqui eu gostaria que os meus nobres pares me corrigissem se eu estiver equivocado, a Lei 12.605 dá supre exatamente isso que está errado, né? Então, só quero, mais uma vez, parabéns, doutor Bruno Costa. Muito bom. Nós temos caído, nessa questão da Lei 12.605, aí nós caímos na vala política, né? Eles não querem, de forma alguma, reconhecer a Lei 12.605 por motivos óbvios, né? Aliás, quem sancionou a lei... Sabemos. É motivo meramente um motivo político ali, né? Não se trata de legalidade ou de justiça. É um momento político essa lei. A Neiva Maria Gil também, dos Santos, diz ela que não sou advogado, mas não perco uma live e aprendo muito com todos os nobres advogados. Que maravilha! Olha, eu fico tão feliz com essa manifestação que a gente se motiva cada vez mais a buscar essa... Porque nós estamos aprendendo juntos aqui, né? Embora sejamos advogados, volto a dizer mais uma vez, a gente sempre aprende. Aquele que diz que chegou no fim da linha, né, ele não tem mais nem razão de viver. Então, nós aprendemos todos sob a mesma... Todo dia é uma escola, todo dia. Né? É verdade. Então, só para fazer, a Nilva também volta a dizer, né, a Nilva Silva, questão de cultura, doutores. Nós, mediadores, conciliadores e árbitros, temos muito a lutar mesmo. Mesmo que saiamos do público para o privado. E aqui ela está falando uma coisa interessante. Tem um instituto chamado IBJUS, né, IBJUS. Eles incentivam muito o uso da advocacia extrajudicial. Porque, em realidade, tem matérias que você pode hoje, principalmente na área do direito tributário, né, principalmente nós, contadores e advogados que somos, nós temos uma gama de serviços prestados de forma extrajudicial e que dão retorno muito mais rápido do que judicialmente. Eu tenho um caso muito sério, né, em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu uma notificação de infração de tributos federais, né? E a pessoa se defendeu, fez todo o procedimento administrativo e, inusitadamente, num determinado momento, quando foi consultado o banco de dados lá da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o lançamento do tributo estava lançado 2 vezes com o mesmo... em duplicidade. E o juiz foi advertido dessa situação. E ele não quis dar... ele não aceitou os argumentos, dizendo falta de prova. Se as provas estavam presentes nos autos, de que havia prova da duplicidade do lançamento, e o juiz ainda diz que não houve duplicidade, meu irmão, o que você interpreta? Isso não é um assalto ao contribuinte? Um assalto ao contribuinte. A gente tem o remédio, né? Nós vivemos numa cleptocracia hoje. Nós vivemos numa cleptocracia. Vocês verem, gente... Nós temos o remédio, né? O Instituto para ser manipulado contra esses atos arbitrários, nós temos. A advocacia tem o remédio. Eu costumo dizer que a correição parcial é um instrumento hábil pelo advogado, a correição parcial está aí para ser utilizada. Porém, a correição parcial, ela deve ser a última instância com o advogado, o recurso que utiliza contra um juízo. Né? Ele é um remédio muito forte, é um remédio muito... né, sangrento para quem manipula ele. Mas tá aí, pode ser utilizado. Tem exceção também. A Flávia só está dizendo aqui que ela é enfermeira, né? Ela deve ter passado pelo curso de algumas questões, matérias constitucionais. Possivelmente ela deve ter visto
o curso de enfermagem tem matéria de direito constitucional, e ela também disse que foi pela Cassandra que ela está aqui hoje. A Cassandra, infelizmente... Doutor, oi. Direito é bom senso. É. Antes de ser legalidade, é bom senso. É. Se tu sabe aplicar o bom senso, tu sabe aplicar o direito. É. O legislador, quando promulga, quando ele faz o esqueleto da lei, ele tem, a gente sabe lá em Montesquieu, é o espírito da lei. Qual é o espírito? É o bom senso, é a equidade. Tá? Quem tem isso aí, advoga. Pronto, simples. Doutor Wellington, você disse faça o curso com eles, doutor Carlos. Curso com quem? Com procuradores, né? Eu não entendi. Depois você explica melhor para a gente. Deve ser o pessoal do IBJUS, doutor Carlos. É isso que ele deve estar falando. É muito bom. O IBJUS é muito bom, pessoal. Quem gosta... Tem um cidadão chamado Paulo Adir, professor Paulo Adir. Ele é excelente. Aliás, ele tem um curso de pós-graduação em compensação tributária. Eu li a tese dele, que ele defendeu lá na Universidade de Roma, sobre crimes tributários. É excelente, muito bom. O cidadão, ele dá um show. A lei de crimes tributários está prevista na Lei 836 ou 134. Né? E o Paulo Adir é uma pessoa extraordinária. Ele tem uma didática. Tem. Tem uma didática muito boa. Então, eu convido a todos, né, todos os nossos irmãos de farda, não fiquem apenas no judiciário, não. Vamos, claro. A NAB tem projetos de um futuro muito próximo aqui, logo ali na frente, de trazer também coisas interessantes nessa área extrajudicial. Olha, nós temos, por isso que nós criamos as comissões, nós precisamos... que, infelizmente, doutor, a sociedade brasileira ainda ela é muito agarrada ao Estado, né? Ao sistema, o Estado como chefe, né? Como mediador, como paternalismo, aquele paternalismo estatal, né? Uma lástima que esse governo agora tenha largado a OCDE de mão, né? Porque a OCDE nós estávamos por enquanto, caminho... doutor, por enquanto. Com a OCDE, o liberalismo, nós estávamos na faixa certa, nós estávamos na mão certa. E eu espero que a gente possa retomar os trabalhos com a OCDE, e, enfim, né, que é o caminho que não tem volta, né? É o liberalismo, o fim do paternalismo estatal, e não existe outro caminho. Não existe outro caminho. A doutora Velúcia Ferraz, ela lembra um fato interessante. A lei da arbitragem, de autoria do nobre deputado, deve ter sido o vice-presidente também, né? Marco Maciel. Marco Maciel. Cumprir uma cadeira, meios alternativos de resilição de disputas, conciliação, negociação, arbitragem, mediação, livro do doutor Jean Carlos Lima. Aqui está um grande segredo para quem realmente quer usufruir um pouco do curso. Vale a pena ler essas literaturas, né? Porque a sensação que eu tenho, hoje nós temos um sistema chamado Chat GPT 4, versão 4, que se você alimentar esse Chat GPT 4 com as partes de objeto e algumas informações, ele faz uma peça processual que você tem 90% de chance de êxito. Tá? Então, é a velocidade do pensamento na estrutura da peça jurídica, inclusive na sugestão dos pedidos. É algo extraordinário. E nós precisamos começar a explorar a tecnologia disponível hoje. O pensamento jurídico, que é um pensamento crítico, ele não pode ser abandonado. Porque uma coisa que a máquina não tem é sentimento, né? E isso nós não podemos, nós nos diferenciamos da máquina disso. Mas a parte material que o direito nos entrega para ser cumprido, como diz lá no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código do Direito Civil Brasileiro, que ninguém se escusa de desconhecer a lei alegando desconhecer. Isso é importantíssimo. Isso então, aí Então, nós não podemos comungar com alguns conceitos que a máquina nos traz, mas nós podemos, por discernimento, né,
entregar uma peça processual enxuta, né? E para isso nós queremos trazer também para dentro da ANAB uma série de cursos, inclusive de aperfeiçoamento da língua portuguesa, deixar um pouco fora o juridiquês, para ser um pouco mais claro no ambiente jurídico, porque as pessoas não precisam saber do juridiquês. O juiz sabe o que nós precisamos, né? E a arbitragem também tem uma função importante. Então é isso. Mas aí vige, né, doutor? Vige aí o princípio da oralidade aí no juizado especial civil, no juizado especial criminal, vige esse princípio da oralidade, né? Da informalidade. Isso. Esse princípio aí que foi instituído nos juizados especiais, lá em 1993, se não me engano, a lei de 93 ou de 94, o juizado, iniciou com as pequenas causas, né? Vinha com esse norte aí, exatamente com isso aí. Princípio da oralidade, da informalidade, da pessoalidade, da pessoa ali junto, ali, na hora, resolver esse conflito aqui e agora. Vinha justamente para evitar essa soberbação dentro do processo civil, do processo penal, né? Aqui a Flávia está dizendo, confirmando aqui, tive direito na faculdade, concordo. Então, quem faz medicina, odontologia, tem cadeiras de direito constitucional e alguma coisa de código civil na relação de contratos, né? Enfim, então, parabéns, Flávia, parabéns, muito bom saber disso. E a doutora Verluce lembra outra coisa importante, né? As pessoas que têm visão de futuro vão enxergar no direito, não no poder judiciário em si, né? Mas nas medidas extrajudiciais, porque hoje inventário, se não tem criança, não tem nenhum adolescente, aliás, se não tem criança pequena, inventário pode ser feito pelo próprio advogado, né? Não é mais necessário. Claro. Isso pode ser feito em cartório, doutor Carlos. Inclusive, já tem isso já tem até uma peça específica para isso aí. Outro dia eu vi até o modelo dessa peça. Eu vou até pôr esse modelo dessa peça lá na plataforma, no grupo do WhatsApp dos advogados da Bahia. Eu vou até postar essa peça lá para vocês. Eu tive até acesso, inclusive. Eu trago como exemplo aqui. A Ana Paula também, que é lá de Recife, é o pessoal de Recife, de Pernambuco. Que maravilha, né? Que honra a gente tem da participação do pessoal de Pernambuco também. Eu me arrisco a dizer, doutor, aqui que hoje 80% da minha atividade do meu escritório hoje ela é totalmente extrajudicial. É 80%. Tá? As ações de uso capião hoje se tramitam todas elas, a maioria delas, que é cartório extrajudicial, processo extrajudicial, uso capião de coisa móvel, que é a minha área, o meu métier, uso capião de coisa móvel, cartório, né? De separação, cartório, desde que não haja filhos menores. Até porque as custas judiciais são caras, né? Mas, com certeza, com certeza. Então, hoje ninguém mais quer judicializar nada. Tá? Ninguém quer judicializar, além de ser extremamente oneroso, moroso, né? E com resultado lá 2, 3, 4, 5 anos, dependendo da outra parte, se quiser obstar. Esquecendo uma coisa do Virgílio. Falido também. Exatamente. Então, falido também. O nosso judiciário é moroso. O modelo... Esse modelo de justiça, há anos que eu estou com 62 anos, há mais de 10 anos que eu venho ouvindo que tem que mudar. Tem que mudar esse modelo de justiça, de direito, porque isso aí está falido. Ficar refém do Estado, ficar refém de um juiz, de uma sentença que leva 6, 7 anos para ser exarada é um absurdo. Isso aí não tem cabimento mais. Claro que nosso intuito é trazer a condição plena da advocacia judicial, isso aí nós não abrimos mão, estamos fazendo dia a dia, né, buscando, né, enfim, mas que a gente tem que repensar, tem. A Nilva está dizendo que, de fato, fiz estágio no juizado de defensoria pública. Posso garantir que o judiciário também aposta na extrajudicialidade ou pré-processual. Tanto é que hoje, a depender da audiência judicial que você entra, a primeira coisa que o juiz pergunta, tem acordo? Né? Ele é obrigado a fazer isso. Né? Claro. E tem algumas vantagens se você fizer acordo
como, por exemplo, a redução ou até mesmo a eliminação dos honorários de sucumbência. Claro. Ou até uma redução nos honorários de sucumbência, mas isso, por outro lado, também mata o advogado, na verdade. Também não é justo. Então, o advogado ele tem que ser preventivo na hora que ele contrata, né? Ele tem que fazer esse juízo de valor de causa e benefício na hora do contrato, né? Com a parte. Gente, infelizmente, o que é que acontece? A questão da opção para o Poder Judiciário Estatal, infelizmente, é até uma questão cultural. É uma questão cultural. Porque, infelizmente, a população ainda está como burro de viseira, né? Em relação da questão da opção. Lá nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, a justiça arbitral ali, ela é bastante forte. Tem corporações de câmaras arbitrais fortíssimas lá, e que está de lado a lado com o Poder Judiciário, né, dos respectivos estados, que as leis lá nos Estados Unidos, cada estado tem um modelo de lei, não é que nem aqui, né? Então, enquanto o povo brasileiro fica refém, achar que a única justiça é a justiça estatal, né? Sem se dar conta, sem ter a visão de que existe uma outra questão, uma outra justiça privada que justamente agiliza esses problemas, o judiciário vai continuar abarrotado. Essa é a situação. Esse modelo de justiça tem que ser revisto. Ele não se sustenta mais. Eu concordo contigo em gênero, número e grau, doutor Egídio. Sem impor nem tirar nada. A doutora Cláudia Abreu, nossa querida representante também lá do Rio de Janeiro, ela disse: doutora Ana Paula, faça sim conciliação e mediação, vai gostar. E realmente, quem tem essa vocação de sentar com as pessoas, resolver conflitos, é uma profissão maravilhosa, né? E de um certo modo... E rentável, altamente rentável. A inteligência artificial, ela também tem uma grande vantagem para todos nós. Porque enquanto você fica pesquisando jurisprudência, e jurisprudência não pode ser determinante, jurisprudência é apenas emprestar uma decisão... Norteadora. Uma decisão como precedente, né? Mas não como conclusão daquele caso. Porque a advocacia de massa é isso, né? Usa um precedente de uma Suprema Corte e cria-se súmula vinculante, né? E se esquece o resto, né? Às vezes... né? Gente, é uma questão, por exemplo, eu não sou contra, como eu já tinha falado aqui, eu não sou contra a inteligência artificial, ela ajuda. Sim. Ela agiliza, né? Justamente agiliza as situações, até por uma questão de economia de tempo. Sim. Perfeito. Mas só que tem uma coisa, a inteligência artificial, ela não detecta determinadas nuances no caso concreto. Que isso, lá na frente, vai fazer um diferencial muito grande. Eu tô dizendo isso porque eu atuo na área, né? Minha área é direito civil e mais a relação de consumo. E aí, pela própria experiência, eu vejo isso lá na frente, que isso faz uma diferença muito grande. Inclusive, até por uma questão, por exemplo... Eu não colocaria a inteligência artificial para poder, no caso, fazer uma manifestação, contestação ou contestação. Uma petição inicial, eu até colocaria. Agora, colocaria umas nuances. Mas, justamente, o que é que acontece? Quem advoga aqui, membros da OAB que está assistindo, sabem do que eu estou dizendo. Porque uma contestação, ou, no caso, uma manifestação, contestação, a gente tem que olhar as falhas do oponente, para poder, no caso, derrubar o oponente lá na frente. Eu não sei se a inteligência artificial vai enxergar isso aí. Não enxerga, não enxerga, né? Eu não colocaria inteligência artificial para... Eu não sei, inclusive, eu fiz até uma pergunta ao doutor Carlos Alexandre sobre essa questão da inteligência artificial, se ele usaria ela com constância nos trabalhos dele. Doutor Carlos Alexandre, ele deve estar me ouvindo e me vendo, inclusive, e ele disse não colocaria, e concordo com ele.
Aham. Tem uma coisa interessante, voltando à doutora Cláudia, à doutora Ana, né, as meninas aí que se manifestaram. Quando você elabora um contrato, principalmente na América, nos Estados Unidos, onde a arbitragem é forte, lá o foro arbitral eleito, lá o foro eleito é o arbitral. Aliás, o doutor Mauro Gomes, ele fala aqui, ó, doutores, hoje os contratos comerciais têm suas cláusulas da solução através do juízo arbitral. Eu trabalhei na Sejusc mais de 1 ano como conciliador do juiz civil. Então, realmente, quando você faz um contrato, por exemplo, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, você pode eleger o foro arbitral. Não precisa ser o foro da comarca tal. Claro. Né? Eleja, porque os conflitos são resolvidos com maior rapidez, são menos oneroso. Menos oneroso e muito mais eficazes e rápidos, porque ele faz coisa julgada, né? Isso através do Carlos, uma coisa chamada cláusula arbitral. Isso pode se colocar no contrato. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que para os jovens que estão saindo da academia agora, quando logo a gente se forma, a gente quer litígio, a gente quer briga, a gente quer disputa técnica, jurídica com outro advogado, quer sustentação oral, mas na verdade quer fazer o nome, doutor Egídio, quer fazer o nome. Exato. Mas com o passar dos anos, a gente vai pegando a manha, como se diz, e a gente vê que a única coisa que o advogado não quer é litígio. Ele quer a solução rápida do problema do cliente dele. Ele quer resolver o problema. Ele não quer litígio. Ele não quer. Mas acho que todos querem a solução rápida, né, doutora? Mas quando sai lá da academia, da universidade, não, porque eu quero fazer uma sustentação oral, eu quero brincar, eu quero demonstrar que eu sei. Não é por aí. Não é por aí. A Nilva está doutor Egídio. Olha só que interessante que ela fala aqui, ó. Por isso que eu questiono, será que com toda a tecnologia teremos no futuro um direito humanizado? Eu acho que o direito sempre será humanizado. Os julgamentos talvez que sejam um pouco diferentes, mas o direito sempre será, porque o direito tem valores principiologicamente falando, né, a partir da filosofia. Porque isso nós temos filosofia de direito na universidade. Isso já foi objeto de umas 2 lives atrás, aqui, se não me engano. Foi. Foi objeto de uma Mas é uma boa observação que não faz, né? Não, com certeza. Mas procure entender que hoje o direito ele tem que ter uma solução rápida, objetiva. Sem essa de ficar brigando anos em tribunal. A pior coisa que existe para um advogado, a pior coisa que existe num processo judicial é ter na outra ponta um advogado extremamente diligente que manipule todos os recursos. É a pior coisa que pode acontecer para o advogado. Isso me lembra... Tem um colega que manipule todos os recursos. Tu fala 1, ele fala 2. Tu fala 2, ele fala 3. E aí sobe aos tribunais, vai subindo, e aquilo não tem fim. É um elefante branco. Processo com 20 volumes. Doutor Egídio, olha, a situação é a seguinte: o cidadão, quando sai recente da faculdade de Direito, como eu já tinha falado, ele quer fazer o nome dele. Tudo bem, ele tem o direito. Mas quando ele sente na pele o problema do nosso judiciário, cai a casa. Quando ele começa a protocolar alguns processos, que os processos demoram anos e anos e anos... Já recebeu, tu já comeu, já bebeu aquele processo e o cliente está aqui na nuca. Está aqui sentadinho ali. Perfeito. Né? E aí, meu irmão, todo mundo é profissional e trabalha por contraprestação. E aí tu já recebeu e aquele processo está lá na tua vida, está lá naquele escaninho, né? Tá lá naquele escaninho digital e que tá todos os dias tu abre e tá vendo ele ali. E tá vendo, ele não sai dali nunca. E o cliente pergunta: como é que tá meu processo, doutor? E o meu processo, doutor? Quando é que vão botar fim nisso aí, doutor? Doutor, eu quero meu dinheiro, doutor. Eu quero receber, doutor. Pois é. E aí tu fica empurrando.
Você está entendendo, doutor Egídio, do meu caro colega doutor Carlos Schneider, que os advogados, quando passa um determinado tempo na militância, eles não querem litígio justamente pelo elefante branco que é o nosso judiciário. É isso aí. Existe, tem volume, né? É suntuoso, mas não funciona. Meu Deus do céu. Como deveria funcionar. E aí, quando tem um incidente ali, uma nulidade, um incidente de anulabilidade, e volta tudo para trás e começa tudo de novo. É complicado, realmente. É complicado. A advocacia é isso. A advocacia no Brasil é isso aí. Vocês não acham que o juiz também está matando a advocacia? O juiz... O juiz, com todo respeito... Pergunta, doutor Carlos. Boa, excelente todo pergunta. Respeito, ele vai levando para frente. Eu vi decisões de juízes que o cara recebeu R$100 de honorários de um processo de 100, 200 mil reais. Gente, isso aí é deboche. Né? Isso quando ele não manda ingressar com ação própria de cobrança. Não, aqui nesse processo aqui o senhor não vai cobrar. Não, aqui não é. O senhor ingressa com a ação própria lá, de ação de cobrança de honorários, porque aqui não vai prosperar. Nós vimos tantas coisas absurdas, que nem o doutor Paulo César, lá de Goiânia, foi multado por excesso de recursos. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso no CPC? Não, eu procurei no Código de Processo Civil, não achei. Procurei, não tem. Não, se eu tivesse a oportunidade, eu tivesse lá no STF, eu poderia sair até preso. Quero perguntar a Alexandre de Moraes, onde é que está no artigo? Qual é o artigo do Código de Processo Civil que fala que é vedado o excesso de recursos? Foi o doutor Xandão, do bem, doutor Xandão, com todo respeito, meu conterrâneo aqui, na live passada disse. Sim. Foi o que ele falou. Sim. Então, eu diria para ele, digo, caro Xandão, do PCC, como diz o meu conterrâneo. Calma, doutor. Como diz o meu conterrâneo, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário, porque quando isso acontece, não tem a quem recorrer. Poderiam ter certeza que automaticamente viriam alguns policiais federais para poder me conduzir para fora, ou quem sabe, só Deus sabe onde fica me conduzir. Disse, 90% dos que estão lá em cima na classe julgadora, eles acham que são deuses. 10% tem certeza, né, doutor Carlos? Exatamente. Então, 10% tem certeza que são deuses. Mas onde é que tu tirou? Tirei daqui, porque nós somos supremos, que nem disse o Gilmar Mendes. Nós somos por isso que nós somos supremos. O Aires Brito, o ex-ministro Aires Brito, ele disse o seguinte. O Aires Brito disse, já foi, né? Ele disse, não existe supremo poder executivo, não existe supremo poder legislativo, mas existe Supremo Tribunal Federal. Olha, então. Meu Deus do céu, um juiz da Suprema Corte com esse pensamento, ele deveria baixar o nariz e vestir a tamanca da sociedade. Doutor, somos terceiro mundo. Somos terceiro mundo. É por isso que nós estamos e vamos continuar por muitos e muitos anos ainda do terceiro. Somos terceiro mundistas, somos terceiro mundo. Né? Gente, isso aqui, infelizmente, é um grande aterro chamado Brasil. Assim que funciona. É assim que funciona. O que é que acontece? O cidadão que é advogado, que faz o concurso para juiz, ele, quando passa por determinadas destempéries na justiça, eles acabam ficando doentes. Eles adoecem. Mas isso, gente, não é culpa do advogado. Não, o advogado não é culpado dessas demandas. O advogado faz a parte dele. O juiz assoberbado de trabalho, eles julgam a coisa de qualquer jeito. Eles olham lá e digam, não, eu dou qualquer coisa lá, o advogado que entre com recurso. Aí vai para a instância superior, né? Vai para o juiz ACO. Então, o que é que acontece? O juiz acorda. Então, o que é que acontece? A de quem? Desculpem.
A de quem? Perdão. Aí o que é que acontece? Aí o juiz, a de quem, entendeu? Julga a coisa de qualquer forma e acabou-se. Mas aí o que é que acontece? O culpado não é o advogado, o culpado não é o juiz ACOR, nem o juiz a de quem. O culpado justamente é o próprio povo que ainda fica preso justamente ao poder judiciário estatal. Não sabendo, ou não querendo saber, ou não querendo enxergar, até por uma questão de cultura, que isso está na própria cultura jurídica do povo, em que eles não atentam justamente para um meio alternativo de resolução de conflito, que funciona, entendeu? E muito, ainda, e muito. Isso. Ainda apegado, vamos assim dizer, justamente ao poder estatal, e que, na verdade, eles atolam, eles sobrecarregam, não funciona, e aí eles culpam os juízes, o próprio povo culpa os juízes, culpa justamente os advogados, né? E culpa a quem quer que seja, mas só que o povo, infelizmente, não culpa a eles mesmos. Essa é o meu posicionamento. Aí a falta de conhecimento, né, doutor? A informação. Por que eles querem acabar com a internet? Para evitar informação, para ficar refém do Estado, né? Tudo que eles dizem fica simulado, né? Fica valendo somente o que eles dizem. A narrativa. Então, vamos acabar com essa internet. Hoje, o venezuelano aí, o ditador, o sanguinário, traficante aí, colocou... né? Mostrou o celular numa reunião dele lá. Ó, isso aqui é que está causando problema mundial, problema dentro da Venezuela. Mostrou o celular, não, isso aqui é o mal, isso aqui é o que está trazendo a discórdia no meio social. Não, e diga-se de passagem que a União Europeia não reconhece ele como presidente eleito da Venezuela. A União Europeia e não os Estados Unidos também reconhece. Só o Brasil, o México e a Nicarágua reconhecem. Isso aí. Só a narcoditadura. Doutores, o Mauro Schrenger também está falando aqui, a Flávia, só vou ler rapidinho o comentário dela, que ela diz aqui o seguinte, deixa eu ver aqui, Flávia, só para voltar de novo, porque eu achei interessante o comentário que ela fez aqui, sobre a multa. Só o senhor doutor, muitos advogados estão sendo multados só por pedir revisão. Nós sabemos o que está em jogo nesse ambiente jurídico. Tem coisa muito grave acontecendo, e se houvesse judiciário, a denúncia levado à corregedoria surtiria efeitos diante do descalabro que salta aos olhos quando isso acontece. Então a Flávia tem razão. Doutor Mauro Schrenger também, a sentença do Vale Eterno, que é feita pelo assistente, também é verdade. Né? Tem muita sentença que é redigida pelo assistente e não pelo juiz. E a Nilva perdeu o sinal dela, né? A Nilva disse que caiu. Quando não é pelo estagiário. Eu já tive caso de um estagiário prolatar a sentença. Gente, eu já vi caso pior do que esses aí. Eu já vi situações que o cliente que passou para mim numa ação contra um determinado banco, né, e que uma determinada turma do TRT5 eles deram um posicionamento, né, e que nesse posicionamento era favorável justamente para o cliente. Tá? Mas depois que eu entrei com uma peça chamada agravo de petição, que os advogados do OAB, que é trabalhista, sabem o que é que eu estou falando, o que foi que aconteceu foi que eles desdisseram o que eles disseram no primeiro acordo, ou seja, o primeiro acordo foi favorável, né? O primeiro acordo foi favorável. Depois, quando entrou com um agravo de petição, eles disseram que o cliente não tinha nada a receber. Agora, pasmem, a ação foi contra banco. Só isso que eu tenho que dizer a vocês. Eles escondendo que o condenado, e aí o que fazer agora? É descondenado. Essa mesma linha, eu quero dizer que o doutor José Andrade, ele disse: boa noite, colegas doutores, precisamos exigir uma faxina urgente nos 3 poderes. Esse atual STF perdeu a legitimidade. Qualquer estudante de direito sabe que o STF abusa do poder para acabar
deve ser para acabar com o direito. Agora, a questão que se põe aqui, quem é que vai fazer isso? Não tem. Não tem. Eu falei na live passada e vou repetir. Tem. Basta... Só existe o que a Venezuela está fazendo lá. Não, e o Senado. E o Senado, não esse não adianta ir para frente de quartel. Esquece quartel, esquece militar. Esquece porque eles não vieram, não vêm e não virão. Esquece militar. Gente, militar aqui no Brasil não tem autonomia de comando. Eu conversei... Não tem. Eu conversei isso com o doutor Carlos, nosso nobre colega Carlos Schneider, outro dia, até que eu não vou entrar muito nesse mérito para poder não fugir totalmente o foco da live. Mas o militar aqui brasileiro não tem autonomia de comando. Só tem uma coisa para dizer a você. Quem determina o que o militar brasileiro vai fazer ou não vai fazer é o órgão norte-americano chamado Pentágono. Alguns já ouviram falar o que é. Só isso. Esquece militar. Gente, nossa live está chegando ao final. Infelizmente... Que pena. Infelizmente, nós temos que terminar. Na semana que vem nós vamos ter conteúdo à beça. Então, meus nobres debatedores, eu abro espaço de 1 minuto para cada um se despedir com as suas considerações. Doutor Egídio. Bom, diante de todo o exposto, eu acho que a ANAB, que é o nosso cerne aqui da questão, está no caminho dos trilhos, está aparando suas arestas, como já muita coisa já andou, já solucionamos vários problemas que tinham internos, né? Agora é colocar novamente o carro no trilho, retomarmos o nosso norte, que é o peticionamento eletrônico, que é as tratativas junto aos tribunais, tanto federal quanto estadual, né? Colocarmos os nortes, dirimirmos os problemas que nós temos nas regionais, determinadas presidências, né? E, enfim, seguir avante para que nós possamos, né, atingir o objetivo. É um prazer imenso estar aqui mais uma noite com os senhores, meu presidente, com o doutor Carlos Conterrâneo, doutor Carlos Schneider, doutor... me foge o nome. Jofre Caldas. Doutor Jofre Caldas. Deu branco. Doutor Jofre Caldas. Prazer imenso mais uma vez estar com o senhor aqui. Né? Infelizmente, o doutor Xandão do Bem não pôde, meu outro conterrâneo não pôde estar junto aqui. Adoro conversar com o doutor. Né? E os nossos outros painelistas também, não por motivos pessoais, não puderam estar. Mas agradeço muito aos ouvintes, aos internautas da Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados filiados e inscritos na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Um prazer imenso tê-los aqui conosco essa noite. E vamos adiante. Podem ter certeza que a ANAB está no rumo certo e a gente vai colocar o sangue nessa batalha aí. Como sempre colocamos, né? Uma boa noite. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado pela sua brilhante participação hoje novamente. Obrigado. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, para as suas considerações. Olha, eu venho agradecer justamente a todos, né? No caso, a doutor Carlos Schneider, nosso colega causídico, presidente nacional, nosso emérito colega doutor Egídio, né? E aproveitando em seja para mandar um forte abraço ao doutor Antônio de Pádua Guimarães Mesquita, lá de Pernambuco, nosso colega doutor Antônio Marcos, lá do Ceará, né? A toda a diretoria, vamos se dizer agora, do estado da Bahia, né? Composta por doutor Adonai, doutor José Mário, doutor Alexandro, né? E entre outros. Tá? E, infelizmente, essa live teve algumas lacunas, né? Principalmente da nossa francesa portuguesa mais brasileira que eu já conheci de todos os tempos, Cassandra Marie. Tá? E agradecer também aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, né, que está assistindo nossa live, e aos inscritos da ANAB e os não inscritos também.
que se interessa por nossa live. Muito obrigado e uma excelente noite a todos. Maravilha. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, mais uma vez, muito boa a sua participação, brilhantes. Obrigado. Pensamento crítico de ambos, muito bem aguçado. E também aos nossos internautas, né, que hoje deram um show aqui. Né? Um show. A nossa querida doutora Cláudia. É verdade. Essa é a união da NAB, é essa aí, né? É isso que faz a grandeza de uma associação. A interação, né? A interação. Com certeza. Então, eu quero também aqui, além de agradecer esses nobres causídicos, o Dr. Carlos Alexandre, nosso querido irmão do Rio Grande do Sul também, que não teve problema técnico, aos nossos internautas, maravilhosa participação hoje, os nossos presidentes regionais, os seus respectivos suplentes que participaram do nosso encontro de hoje. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma live, com a participação do Dr. Hermenegildo, também Dr. Domingos da Paz e da Cassandra, né, que vai estar conosco novamente. A Flávia também, com suas brilhantes colocações que ela fez aqui, a Ana, a Nilva, enfim, todos, eu não quero cometer nenhuma injustiça. A todos, muito boa noite. Deus os abençoe, boa semana. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Boa noite. Boa noite.